Vamos aprender a jogar o Bora Lá! Juventudes contra as desigualdades. Este é um jogo emocionante onde você precisa chegar ao final da trilha, superando desafios e criando soluções para enfrentar as desigualdades vivenciadas pelas juventudes. Tudo isso acontece por meio do acesso e garantia de direitos que serão conquistados de forma coletiva e em colaboração no caminho. Esse jogo é para 4 a 8 jogadores e jogadoras a partir dos 15 anos. Bora lá! Quais itens compõem o jogo? Uma caixa, um adesivo para envelope ou pasta, um manual de orientação, um tabuleiro em formato A3 e A4, um dado, 12 peões de jogadores e jogadoras, 50 cartas desafio, quiz e deu bom, deu ruim, 25 cartas olhares das juventudes, 24 selos de direitos, educação, cultura, esporte e lazer, segurança, trabalho e renda e saúde. 12 placas solução aprovada, joinha para cima e solução não aprovada, joinha para baixo e 4 fichas resumo. Para iniciar a montagem do jogo, temos 2 cenários possíveis. 1. Caso você ainda não esteja com o jogo impresso, é só ir no nosso site www.boralajuventudes.com.br e imprimir todos os componentes do jogo e recortar os materiais. Cenário 2. Se você estiver com o jogo já impresso em mãos, destaque todos os componentes. Para montar os peões, cole no local indicado na impressão. Eles devem ter o formato de um cone. Já para as placas de votação, se desejar, é possível colar palito de sorvete, de churrasco, canudinho ou outro material atrás, a fim de que fiquem em formato de placa, facilitando a jogabilidade. Agora que você tem tudo montado, está pronto para embarcar na jornada do Bora Lá! Vamos às regras? Coloque o tabuleiro no centro dos jogadores e jogadoras. Separe cada tipo de carta de acordo com o seu ícone: desafio, quiz, deu bom, deu ruim e olhares das juventudes. Embaralhe bastante e, depois, organize uma pilha para cada tipo de carta e deixe ao lado do tabuleiro. Distribua para cada jogador ou jogadora as 2 placas de votação. Em seguida, escolha o seu peão e forme duplas. Lembrando que cada jogador e jogadora deve jogar com o seu peão individualmente. Feito tudo isso, é hora de decidir quem começa. Pode ser quem tirar o número maior no dado, quem for o mais novo, par ou ímpar, ou qualquer outro critério de sua escolha. Depois disso, estabeleça a sequência de jogadores e jogadoras, alternando sempre entre participantes de cada grupo. Como jogar? O jogador ou a jogadora inicial joga o dado para avançar e se movimentar pelo tabuleiro. Ao longo do percurso, há casas com ícones e casas vazias. Caso o jogador ou a jogadora caia em um espaço vazio, não realiza nenhuma tarefa. Esse é o momento de autocuidado. Afinal, sem autocuidado, sem direitos. E aí, passa a vez. No tabuleiro, há casas como um ícone, que é um bônus. Nesse caso, o jogador ou a jogadora pode trocar por um selo que ainda não tem, a fim de completar os 5 que precisa para ganhar. Ao cair em uma casa com algum dos ícones a seguir, o jogador ou a jogadora deverá retirar do topo da pilha a carta correspondente e realizar a tarefa. Cada carta traz uma dinâmica diferente. Algumas são individuais e outras coletivas. É importante que não seja o próprio jogador ou a jogadora a ler sua carta, para evitar que veja a resposta. Qualquer outra pessoa do grupo pode ler a carta. As atividades das cartas têm tempo para serem realizadas, então usem o cronômetro do celular para marcar o tempo. No Bora Lá, as cartas trazem em seu conteúdo questões referentes a 5 direitos presentes no Estatuto da Juventude: educação, cultura, esporte e lazer, saúde, trabalho e renda e segurança. Em todas as atividades, os jogadores e jogadoras podem ganhar ou não direitos, que vão sendo acumulados individualmente durante o percurso. Esses direitos são representados por selos. O jogador ou jogadora irá ganhar o selo de direito correspondente caso realize a atividade de forma correta. Caso realize a atividade de forma errada, não receberá nenhum selo. Carta Quiz. Essa carta é individual e traz uma informação sobre um dos 5 direitos. O jogador ou a jogadora precisa responder se a informação é verdadeira ou falsa ou qual a resposta correta entre as alternativas. O jogador ou a jogadora tem, no máximo, 1 minuto para responder. Caso acerte a resposta, ganha o direito correspondente. Caso não, não recebe o direito em questão. Carta deu bom, deu ruim.
A carta traz uma situação cotidiana vivenciada pelas juventudes naquele direito que pode ser algo positivo, deu bom, ou algo de azar, deu ruim. O jogador ou a jogadora ganha o direito se a carta for deu bom, ou não ganha o direito se a carta for deu ruim. Carta desafio. A carta traz um desafio referente a um dos direitos, e os jogadores ou as jogadoras do grupo precisam criar soluções, em conjunto, para poder continuar jogando. O grupo tem 2 minutos para pensar na solução e apresentar para o restante dos participantes. Para avançar, a solução precisa ser aprovada pela maioria de todos os jogadores e jogadoras, incluindo os demais grupos, em assembleia. Usem as placas de votação. Caso a maioria vote como uma boa solução, todos e todas do grupo ganham o direito correspondente. Porém, se a maioria dos jogadores ou jogadoras votar negativamente, o grupo terá de pensar em uma nova solução. Essa dinâmica pode acontecer mais uma vez. Se os participantes reprovarem novamente a solução proposta, o grupo não ganhará o direito correspondente e o jogador ou a jogadora que caiu na casa dessa tarefa passa a vez. Carta Olhares das Juventudes. A carta traz uma imagem com uma situação vivenciada pelas juventudes. A proposta é provocar um bate-papo entre todos e todas participantes do jogo, independente do grupo que faz parte. Cada pessoa pode dizer uma palavra, frase ou vivência sobre o tema. Os jogadores ou as jogadoras terão 5 minutos para a conversa. Ao final, os jogadores e as jogadoras que participarem da conversa ganham o selo de direito correspondente. Caso alguém não participe do bate-papo, não ganhará o seu. Quem vence? Assim que todos os jogadores e jogadoras de um mesmo grupo chegarem ao final da trilha, cada um deles tendo conquistado individualmente os 5 direitos, o jogo chega ao fim e a equipe vence a partida. Porém, mesmo assim, caso não consigam completar os 5 diferentes direitos cada, continuam jogando para ter a oportunidade de conquistar os direitos que faltam, a partir da carta coletiva Olhares das Juventudes. Mas atenção! Caso todos e todas do grupo cheguem ao final, mas ainda sem terem conquistado cada um os 5 direitos, podem trocar entre si os selos, a fim de que todos e todas tenham os 5 diferentes direitos. Caso todos os grupos cheguem ao final e não tenham os 5 selos de cada direito conquistados, ganha o grupo que tiver a maior quantidade de selos conquistados no caminho. O Bora Lá é um jogo que reflete sobre os desafios presentes das juventudes, mas também convida a pensar nas soluções, sempre de forma colaborativa. Ao jogar, todos e todas estão contribuindo para a promoção de debates e ações que visam construir uma sociedade mais justa e igualitária. Divirta-se e bora lá! Juntos e juntas pela transformação!